Glória a Deus, muito bem. Para nós estudarmos mais profundamente a Bíblia, hoje nós vamos falar sobre esse tema: coincidência ou codificação? Coincidência ou codificação? O que eu quero dizer com isso? A premissa básica da criação do mundo, a Bíblia começa, o primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia, na verdade o primeiro versículo da Bíblia é assim, Gênesis 1:1. No princípio, ou em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é apresentado como criador do universo. Então, a maneira que Deus quer ser apresentado à humanidade, a maneira que a Bíblia apresenta Deus para a humanidade, para nós, na Bíblia, é que Ele é o Criador do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, não somente isso, mas a Bíblia também diz como Deus criou os céus e a terra. Como Ele criou, a Bíblia disse que Ele criou, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé, compreendemos que foi o universo, se você pegar no original, os mundos ou as eras, foi o universo, as eras, foi o universo formado pela palavra de Deus. Como Deus criou o mundo? Pela palavra. Acompanha comigo. Deus criou o mundo pela palavra. Na verdade, se você pegar Gênesis, capítulo 1, você vai ver 10 liberações de palavras. São 10 ordens que Deus dá para criar, ou, se você crer diferente, reformatar o universo. A primeira dessas palavras que ele diz é, versículo 3, e disse Deus, haja luz, que haja luz, e houve luz. Essa é a primeira palavra, a primeira ordem, o primeiro decreto. Deus cria o mundo através de 10 decretos com a sua palavra. Agora olha só, se Deus, não havia homem na terra, ok? Deus ainda não tinha criado Adão, e Ele cria o mundo com palavra. Para Ele criar um mundo com a palavra, Ele precisava usar uma língua. Porque como Deus ia criar um universo falando palavras, se não havia linguagem, não havia língua, não havia português, não havia inglês, não havia chinês. O que Deus fez? Ele criou uma língua. Que língua é essa? É a língua hebraica. Você diz assim, pastor, agora o senhor está viajando. Não tanto. Se você vê Gênesis capítulo 11, você vai ver que em toda a terra havia apenas uma língua antes de Babel. Que língua era essa? A língua através da qual Deus criou o universo e a língua que Deus ensinou a Adão. A premissa básica é que para uma pessoa, para um ser humano, aprender a falar, ele tem que aprender com outra pessoa. Ou com a família, com a mãe, tem que aprender com a pessoa. Como uma criança aprende a falar com outras pessoas? Acompanha comigo. Não se perde, acompanha comigo. Só que quando Deus criou Adão, Adão já falava, porque Adão foi criado adulto. Que língua Adão falava? A mesma língua que Deus falava, que Deus criou. Deus criou o universo em hebraico. Ele disse, haja luz. Como foi que ele disse isso? Ele falou em português? Não, ele falou em hebraico. Agora presta atenção. Essa é a premissa principal. Hebraico é diferente de qualquer língua. Estou só recapitulando o que nós já vimos, para a gente entrar aqui. Hebraico é diferente de qualquer língua que você já tenha aprendido. Porque todas as outras línguas são feitas por convenção. Ou seja, o que é convenção? Convencionou-se chamar as coisas pelo nome. Por exemplo, quando eu falo cadeira, em português é cadeira, em inglês é chair. Talvez em espanhol tenha outra palavra, né? Mas por que chama cadeira em português? O que significa cadeira? Nada, cadeira é cadeira. O que significa, por exemplo, a letra A? Existe o alfabeto, A, A, Z. O que significa a letra A? Alguém sabe? Não significa nada. A é A. B é B, C é C, D é D. Não significa nada.
Só que em hebraico, na língua que Deus criou o universo, a língua de Deus, a língua do Velho Testamento, a língua da Bíblia, a língua que Jesus, ele não pregava em hebraico, ele pregava em aramaico, mas ele sabia hebraico, ele lia hebraico nas Escrituras. Por que eu estou te ensinando isso? Porque é importante para aquilo que a gente vai ver. Em hebraico, tudo tem um significado. Cada letra do alfabeto tem um nome. O nome tem um significado. Então não é só A. O A significa alguma coisa. A forma, o nome da letra quer dizer algo. O número da letra quer dizer algo, porque nas linguagens antigas como o hebraico, grego e latim, as letras também são números. Então, por exemplo, em latim, A é o número 1. Em latim eu não sei, mas em grego, alfa é o número 1, beta é o número 2, gama é o número 3, delta é o número 4 e assim por diante, até o ômega. As letras também são números, em hebraico também. Então, cada letra também é um número. Quantos estão comigo aqui? A forma da letra também significa algo. Então, a língua hebraica ela é cheia de simbolismos de informação. E por que a gente vai ver isso? Porque através da língua hebraica, a língua que Deus criou o universo, Ele codificou coisas lá, e Ele colocou a essência das coisas ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo clássico que a gente já estudou aqui. A palavra para face em hebraico, nem está aqui, mas é panim. Panim está no plural. Esse im é plural, panim. Por que está no plural faces e não face? Porque ninguém tem uma face só. Você tem um rosto ou uma cara, ninguém tem uma cara só. Você tem uma cara quando está alegre, outra cara quando está triste, outra cara quando está estressado, outra cara quando você está pensativo, outra cara quando você está chorando. Você tem várias caras, todos nós temos várias caras. Por isso está no plural. A palavra panim também significa, é a mesma palavra, para interior. Aí você pensa, mas o que tem a ver quando Deus criou, Deus nomeou rosto, panim, porque foi Ele que criou o universo falando em hebraico, também tem a ver com o interior, porque o nosso rosto vai sempre mostrar o que está dentro de nós. O que a Bíblia diz? Um coração alegre aformoseia o rosto. Olha o que a Bíblia diz, que o rosto vai mostrar aquilo que está dentro de você. Como estão compreendendo? Cada letra na palavra panim, cada letra é um número também. Então, o hebraico, Aleph é 1, Beit é 2, Gimel é 3, Dalet é 4 e assim por diante. Se você somar a palavra panim, vai dar 180. O que tem a ver 180 com o rosto? É mais ou menos a amplitude da sua visão. Você pode girar o seu rosto mais ou menos a 180 graus. 360 graus é uma virada completa. Meu rosto está aqui, ele vai virar até vir aqui. Tá? Como é que Adão ou outra pessoa saberia todos esses detalhes? Isso é coincidência ou isso é uma codificação na Bíblia? Então, olha só. Eu estou te dando tudo isso porque nós vamos dar um mergulho na Bíblia e você vai ver que Deus codificou na Bíblia, não em português, porque a Bíblia não foi escrita em português, nem em chinês, nem em japonês, nem em inglês, nem em latim, né? O Velho Testamento todo foi escrito em hebraico e grego e Deus criou o mundo falando em hebraico. Nós vamos ver, e vou deixar você tirar as conclusões, se o que está na Bíblia é coincidência ou é uma codificação de um Deus que se preocupa com os detalhes. Vamos lá? Está pronto comigo para essa viagem? Vamos lá, primeiro é Gênesis 1:5. Gênesis 1:5. É mais ou menos assim que está, é assim que está escrito em hebraico, tá? É assim que está escrito em hebraico. As letras vermelhas eu já vou te explicar. Isso é Gênesis 1:5.
E disse Deus, Vaikra Elohim Laor Yom. Aliás, e chamou Deus a luz, Laor Yom, dia. Deus chamou, quem chamou a luz dia? Deus. Deus criou a luz, fez separação das trevas e da luz. E aqui está escrito, Vaikra Elohim Laor Yom. E Deus chamou a luz dia. O período de luz ele chamou de dia, Yom. Daí que vem a palavra Yom Kippur, o dia do perdão. Vela Rocher, e a escuridão, Kara Laila. E a escuridão chamou Laila. Você conhece alguém chamado Laila? Laila quer dizer noite. Então o período da luz, ele chamou dia. Período que há luz, como agora, ele chamou dia. O período que há trevas, Rocher, ele chamou Laila. E aqui ele diz, que houve tarde e houve manhã, Voker, Yom Echad, o primeiro dia, Yom Echad, o primeiro dia. O que está codificado aqui? Foi Deus que deu esses nomes. Foi Ele que chamou o período da luz de Yom, que é dia. Foi Ele que chamou o período de Rocher, escuridão, Laila. E foi Ele que disse e determinou que houve tarde e manhã, Yom Echad, o primeiro dia. O que tem a ver isso? Aqui está codificado segredos de que só agora a ciência está descobrindo. Presta atenção. Será que isso é coincidência? Cada letra, como eu falei em hebraico, tem um número, tá? Cada letra tem um número. Se nós pegarmos a palavra Yom, que é dia, aqui ele disse, e chamou Deus a luz Yom, dia. Período de luz é dia. Laila é noite. Aqui diz, e o período e a escuridão, ele chamou de Laila, noite. Se você somar, você não soma com os zeros, você pode somar com os zeros ou sem zeros, mas cada letra tem um número em hebraico. Como eu falei, esses números que nós conhecemos hoje, veio da Arábia, da Índia, até chegar no português e outras línguas. Mas nas línguas antigas, como o hebraico, usava-se letras. Então, cada letra dessa tem um número também. Agora, olha só. Se você somar sem o zero, você pode somar com o zero ou sem o zero em hebraico. Se você somar sem o zero, essa é a letra Yud, é a letra de número 10. Essa é a letra Vav, é o número 6. Essa é a letra Mem, é o número 40, que para nós vale 4, porque zero não existe em hebraico. Você pode somar com zero ou não. 4 mais 6 dá quanto? 10. Com mais 1, porque nós estamos sem o zero, 11. Espera aí, mas não é para o período do dia, período de luz, porque se ele separou o período das trevas, que chamou noite, o período da luz, dia, não era para o dia, um dia tem quantas horas, irmãos? 24 horas, não é isso? Não era para o dia ter 12 horas e a noite 12 horas, concorda comigo? O período do dia da luz era para 6 da manhã até 6 da tarde, era para ser 12 horas, e o período da noite, da escuridão, era para ser 12 horas. Mas aqui não vai dar, presta atenção. Aqui vai dar 11, certo? Agora Laila é noite. Aqui está escrito que ele e a escuridão ele chamou Laila, noite. Período que não há luz solar, pelo menos naquela parte da terra. Vamos somar sem os zeros. 3 mais 3 dá 6. 6 com 1, 7. 7 com 5 dá quanto? 12. 12 com 11 dá quanto? Não dá 24, dá 23. Espera aí, mas então Deus errou na conta. Só que aqui, você sabia que não há 24 horas exatas num dia? Há 2 tipos de dia que a ciência diz. Há o dia sideral e há o dia solar. Olha só, presta atenção. Como o nosso Deus, ele é minucioso nas coisas. Como a Bíblia é a verdade.
Agora, você vai me dizer se isso é coincidência ou se isso é codificação na Bíblia. É Deus determinando, o dia vai durar isso. No dia sideral, um dia sideral, isso você pode pesquisar, tem 23 horas e 56 minutos. Ou seja, tem 23 horas, não tem 24 horas. É exatamente o que está aqui, 23. Se você somar tudo isso sem o zero, porque você pode somar com o zero ou não, você diz, pastor, o que é isso? É numerologia? Presta atenção. Isso se chama gematria. O que é gematria? É estudar os números, porque cada letra na língua de Deus tem um número. Cada letra é um número. Isso é gematria. Qual é a diferença, pastor, de gematria para numerologia? A mesma diferença de astronomia para astrologia. O que é astronomia? É estudar os astros. O que é astrologia? É você ser guiado pelos astros. É você dizer, hoje eu sou guiado por Júpiter, hoje eu sou guiado por Vênus. Isso é astrologia. A astronomia é o estudo dos astros. Essa é a mesma diferença entre gematria, que é o estudo dos números, porque as letras são números, em hebraico. Gematria é isso, o estudo dos números. Agora, numerologia é ser guiado pelos números. Por exemplo, hoje é sexta-feira 13. Eu acho que hoje eu não vou fazer negócio, hoje vai ser um dia difícil. Não, isso é ser guiado por números. Ok? Então aqui nós temos um dia sideral. Agora presta atenção. Olha como Deus é minucioso. Aqui nós temos um dia sideral, 23 horas. Agora se você, vou voltar aqui o texto. Aqui ele diz que houve, Vaihi Erev, houve tarde ou entardecer, Vaihi Voker, houve manhã, e houve manhã, Yom Echad, um dia. Se nós pegarmos essa palavra um dia, do versículo de Gênesis 1:5, na linguagem que está na Bíblia, sem tradução, na linguagem que está na Bíblia, do jeito que foi escrito por Moisés. Yom Echad, vamos fazer a gematria de Yom Echad. Nós já sabemos que Yom, que é dia, Echad é um. Yom é dia, de Yom Kippur, dia do perdão. Yud é 10, Vav é 6, Mem é 40, mas a gente não vai contar com os zeros. Então, aqui dá 4 com 6, dá 10, 10 com 1 dá 11. Yom é 11. 11. Agora, vamos pegar aqui, 8 com 4, dá quanto? 12. Essa aqui é a letra Het, vale 8. Dalet é a quarta letra, vale 4. Aleph é a primeira letra do alfabeto, vale 1. 12 dá 13, aqui, né? Dá 13. 13 com 11 dá quanto? Dá quanto? 13 com 11? 24 horas, um dia solar. Agora isso é uma coincidência ou é uma codificação de Deus na palavra dele? É impressionante isso. Outro texto. A pergunta é, o que tem a ver rio com luz? O que tem a ver rio com luz? Você acha que tem alguma coisa a ver rio com luz? Tem nada a ver, né? Aparentemente não tem. A palavra rio em hebraico é nahar. A palavra luz, uma das palavras é nahará. Nahará acrescentou apenas um rei aqui no final, é o feminino. Nahar, nahará. Esse é rio, esse é luz. O que tem a ver luz com rio? Há 300 anos atrás, foi inaugurada, mais ou menos 300 anos atrás, foi inaugurada a primeira hidrelétrica. Como você gera energia ou luz através de uma hidrelétrica? Onde se constrói uma hidrelétrica? Normalmente em um rio. O rio tem um movimento. O movimento do rio gira as turbinas geram energia e a energia gera luz. O que tem a ver rio com luz? Já está na Bíblia há 3.000 anos atrás. Isso é coincidência ou isso é codificação? Em Gênesis 1:16, existe algo fenomenal na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque há pessoas que quando vão estudar, às vezes numa faculdade, ou às vezes ela vai fazer
vai começar a aprofundar na ciência, ela pensa, por não conhecer a Bíblia, que a ciência desmente, ou que a ciência, ela comprova que a Bíblia é errada. E às vezes a pessoa balança na sua fé, por não conhecer os detalhes profundos da palavra de Deus. A gente vai avaliar isso em português. Gênesis 1,16. Aparentemente aqui tem uma contradição. Olha o que diz a Bíblia. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Quantos luzeiros Deus fez? 2. Quando você ler esse texto, não diz que um é maior que o outro na primeira frase. Diz assim que Deus criou 2 grandes luzeiros. Dá a entender que os 2 grandes luzeiros são do mesmo tamanho. Quais são os 2 grandes luzeiros? Quem sabe? O Sol e a Lua. São os 2 grandes luzeiros, o Sol e a Lua. Quando Deus fala aqui, isso há quase 3.000 anos atrás, quando Moisés registrou e escreveu que fez Deus os 2 grandes luzeiros, dá a entender que os 2 têm o mesmo tamanho. Agora, logo depois do texto, parece que ele vai desmentir o que ele disse. Parece que ele vai falar, olha o que ele diz aqui, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Agora deixa-me te dizer algo. Se você olhar para a lua, quando ela estiver cheia no horizonte, lá onde nasce o sol, quando ela estiver uma lua cheia, e se você olhar para o sol, ao pôr do sol, ao nascer do sol lá no horizonte, espero que você olhe com proteção, você vai ver que é humanamente impossível dizer que o sol é maior que a lua. A olho nu é impossível você saber que o sol é maior que a lua. Somente um homem chamado Aristarco, ele era um grego, por volta de 300 anos antes de Cristo aproximadamente, que ele começou a desconfiar, por cálculos matemáticos, que o sol que a terra girava em torno do sol e que o sol era maior que a lua. Mas se você olhar para o sol a olho nu, o sol quando ele está se pondo ou quando ele está nascendo, e você vê a lua, se você tirar uma foto, depois tirar uma foto da lua, você vai ver que parece do mesmo tamanho. O que Deus está mostrando aqui? Está colocando uma coisa que parece coincidência. Porque a Bíblia não foi escrita por homens? Porque é impossível, há 3.000 anos atrás, quando esse versículo foi escrito, a olho nu, da terra, você olhando da terra, você saber que o sol, o maior luzeiro que é o sol para governar o dia, é maior do que o menor que a lua. Sabe por que é impossível? Porque o sol é 400 vezes maior que a lua, aproximadamente. O sol é 400 vezes maior que a lua. Porém, o sol, ele está distante da terra em relação à lua, também aproximadamente 400 vezes. Então, ele é 400 vezes maior, mas ele está 400 vezes mais distante. Deus criou assim para quê? Para que nós creiamos na palavra dele. Por 2.000 anos ou mais, por quase 3.000 anos, as pessoas tinham que acreditar que esse versículo é verdade, até a ciência descobrir. A ciência descobriu, há poucos anos atrás, que o Sol é maior do que a Lua. Como? Pelo telescópio. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, isso é coincidência ou é codificação? Você está vendo? É por isso que alguém já disse, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Agora me diga por que, se você lê, nós estamos lendo em português, nós nem estamos lendo em hebraico. Mas eu vou deixar nós julgarmos se isso é coincidência ou codificação. A palavra alma é neshama. Deixa-me te explicar alguma coisa sobre hebraico. Eu sei que alguém pode dizer assim, mas pastor, eu não falo hebraico. Você não precisa falar hebraico. Você não precisa falar hebraico para saber o que eu vou te falar aqui. Vocês estão vendo esses sinais aqui acima, ó? Aqui abaixo? Esses 3 pontos, essas coisas aqui, ó. Em cima, às vezes, isso aqui embaixo. O que são isso? Vogais. Na língua de Deus, são 22 letras, todas consoantes.
não há vogais. As vogais não são escritas. Em hebraico, se você pegar um jornal agora em Israel, hoje em dia, no hebraico moderno, se você pegar um jornal, não vai ter isso aqui. Vai ter só as consoantes. Só as consoantes. Porque todo mundo já sabe onde colocar as vogais, porque eles são nativos. Esses sinais são vogais. Por exemplo, isso aqui é um A. Esse daqui é um E, por isso que lê Elo, isso aqui é um O, isso aqui é um I, Elohim. Elohim. Laor, aqui é um A também, aqui é um O, mesmo desse aqui, ó. O. Agora, por que Deus criou um alfabeto só com consoantes? Isso é coincidência ou isso é codificação? Presta atenção, na terra, aqui na terra, somente nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conseguimos pronunciar consoantes. As vogais são mais baixas do que as consoantes, porque as consoantes, nenhum animal consegue pronunciar as consoantes. O gato não faz miau. Ouça bem o que o gato faz. O gato faz iau, iau. Ele não faz miau. Nenhum animal pode pronunciar ou sabe pronunciar consoante. O cachorro ele faz au, au. A vaca faz não faz mu, faz Se você observar os animais, os sons que eles emitem, eles só emitem vogais. Mas Deus, Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Somente o homem e Deus, porque nós somos criados à imagem dele, podemos pronunciar consoantes. Nós podemos falar miau, mãe, meu, lá. Você nunca vai ouvir um animal, um macaco. É por isso que as vogais estão aqui embaixo, porque elas são inferiores. E você pode ler sem as vogais. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Agora vamos lá. Vamos voltar aqui. É por isso que quando eu disse que a palavra rio aqui é nahar, e aqui é nahará, você diz, mas cadê as vogais? As vogais não estão escritas aqui. Porque nós não precisamos delas. Nós já sabemos o que está escrito, que isso aqui é nahar. Isso aqui só são consoantes. Agora vamos lá. Neshama quer dizer alma. Uma das palavras para alma. Presta atenção, isso aqui é muito forte. Essa é a palavra Neshama, alma. No centro da alma, aquelas duas letras, são Shim e são Mem. Isso daqui é uma palavra, Shem. Shem quer dizer nome. Shem. Shem é o nome de um dos filhos de Noé. Yafet, Shem. Shem quer dizer nome, é um dos nomes do filho de... Agora imagine alguém chamado nome, né? Shem, Yafet e Ham, que foi traduzido como cão, né? O cão. Mas Shem quer dizer nome. O que significa isso? Significa que o nome que nós damos às coisas, ou o nome que nós recebemos, está no centro da alma, é a essência da alma daquilo. Isso aqui, o nome da pessoa ou o nome da coisa tem a essência da alma, ou seja, tem a ver com a pessoa. Isso aqui está em toda a Bíblia. Por exemplo, o que significa Daniel? Daniel significa Deus é o meu juiz. No nome Daniel tem a essência do ministério de Daniel e tem também a essência do que ele é. Daniel não estava preocupado em ser julgado por homens. Quando veio o decreto do rei, que ninguém podia adorar nem orar, a não ser ao rei, adorando ao rei como Deus, sabe o que Daniel fez? 3 vezes por dia, sabe o que ele fazia? Ele de janelas abertas adorava a Deus, orava, com o rosto voltado para Jerusalém. Por quê? Ele não estava preocupado em ser julgado por homens. Por quê? Porque ele era Daniel. Deus é o juiz dele. Quando ele foi condenado
a ser jogado na cova dos leões, ele não ficou preocupado, porque ele foi para lá. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava fazendo nada de errado. Deus é o juiz dele. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? E assim você vai ver cada nome na Bíblia. Cada nome na Bíblia, cada Shem na Bíblia, Shem, essa palavra em vermelho aqui é uma palavra Shem, está dentro, no centro da palavra Neshama, que é alma. O nome da pessoa tem a ver com a personalidade da pessoa. Elias quer dizer, o Senhor é meu Deus. Ou só o Senhor é Deus. Elias foi a pessoa responsável de trazer o povo de volta a adorar a um só Deus. Deixar de adorar Baal e adorar a Deus. Agora isso não é só para nome de pessoas. Por exemplo, Ruth. Isso aqui é o nome Ruth. É o nome de Ruth na Bíblia. Ruth foi uma pessoa... Lembrando que eu acabei de falar que o nome, o Shem, o nome, tem a essência da alma da pessoa na Bíblia. Nomes na Bíblia são importantes. Palavras são importantes. Por quê? Porque Deus criou a matéria, o material, o físico, através da palavra. É por isso que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Ruth quer dizer amigável, amiga. Quando Noemi perdeu tudo, ela não tinha nada. O marido dela morreu, os 2 filhos dela morreram, está no livro de Ruth, livro de Ruth. O marido dela morreu, ela perdeu tudo, não tinha nada. Qual foi a única pessoa que ficou ao lado dela? Ruth. Por que Ruth? Porque o nome Ruth é a essência da pessoa de Ruth, que é amiga. Existe um provérbio em inglês que diz que um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Agora eu pergunto para você, isso é coincidência ou é codificação? Sabe o que? Hoje nós damos nomes aos nossos filhos, qualquer nome. Nome de jogador, nome de um astro da TV. Mas na Bíblia, na cultura bíblica, nós vamos ver isso aqui. Dar nome a pessoas é uma coisa muito séria. Porque quando você dá um nome a uma pessoa, todas as vezes que alguém chamar o teu nome, a pessoa está profetizando na tua vida. Todas as vezes que alguém te chamava Ruth, estava dizendo que ela era amigável. E a palavra cria a matéria. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não são só palavras. Inclusive outra definição aqui, olha só. Em hebraico, na língua de Deus, davar é palavra. Davar. Não tenho aqui escrito, mas é davar, é palavra. Coisa também é davar. Também é palavra. Como é que pode na língua de Deus, em hebraico, o termo usado para palavra é davar, e o termo usado para coisa, se eu quero falar uma coisa, eu falo davar. Se eu quero falar uma palavra, davar. Como pode coisa e palavra ser o mesmo termo? Porque para nós, palavra é uma coisa abstrata. Você fala aqui e é apenas ar. Mas para Deus, palavra é uma coisa. Ela é real. Ela é como se ela fosse tão real como esta cadeira na qual você está sentada. É por isso que quando nós liberamos uma palavra, nós estamos liberando uma coisa na nossa vida. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Olha o povo de Israel, o que eles diziam? Eles falavam para Moisés: você nos trouxe para cá, Moisés, nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer nesse deserto. De tanto eles falarem essas devarim, ou essas coisas, ou essas palavras, o que aconteceu com eles? Onde eles morreram, irmãos? Toda aquela geração, onde eles morreram? Por quê? Porque a palavra se torna matéria. Isso é coincidência ou isso é codificação? Lá em Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Ruth era amigável. Shaul, esse é o nome de Saul, rei Saul. Shaul. Lembra que o nome, o que eu falei? Que o nome na Bíblia tem a essência da alma. A essência.
da pessoa, a essência da coisa. Shaul foi o primeiro rei de Israel. Deus não tinha planejado dar um rei a Israel. Deus queria ser o rei de Israel. Assim como Ele quer ser o nosso rei, Ele é o nosso rei. Mas o povo disse para Samuel: não, nós queremos ser iguais às outras nações. Nós queremos um rei. E Samuel disse: olha, vocês estão rejeitando o Senhor. Mas o povo disse: não, nós queremos ser iguais às outras nações. Nós queremos um rei. Aí Samuel foi para Deus e disse: Deus, eles estão pedindo um rei. Está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, está tudo escrito lá. O povo solicitou, o povo pediu um rei. Então Deus disse: não, Samuel, dá um rei para eles, mas explica para eles que eles vão ter que pagar impostos para esse rei. Explica para eles que eles vão ter, esse rei vai escravizá-los. Tem um preço de ter um rei. E tem mais, Samuel, está tudo escrito isso que eu estou falando lá, estou só parafraseando. E tem mais, Samuel, disse Deus para Samuel. O povo não rejeitou você, mas me rejeitou, porque eu sou o rei deles. Então Deus diz para Samuel ungir a um homem chamado Shaul. O que significa Shaul em hebraico? Shaul significa o pedido, o solicitado, aquele que foi alcançado através de oração. O povo pediu um rei e Deus deu Shaul. Shaul quer dizer solicitado. O povo pediu um rei e Deus deu um homem chamado Shaul. O nome dele quer dizer o pedido. Isso é coincidência ou isso é codificação? Jacó, ele teve duas esposas, Lia, ele foi enganado, é uma longa história, Lia e Raquel. Raquel foi mãe de José, filho amado, né? Mas também de Benjamim. Porém, quando Raquel estava dando à luz a Benjamim, o nome dele ainda não era Benjamim, quando ela estava dando à luz a Benjamim, o parto foi muito complicado. E ela acabou morrendo no parto de Benjamim, do filho mais novo de Jacó. E quando Raquel estava morrendo, ela disse o nome desse garoto, ela disse assim para a parteira, Jacó estava lá, disse assim: o nome desse garoto vai ser Ben-Oni. Ben-Oni, Ben quer dizer filho. Oni quer dizer da minha dor, o filho da minha dor. Agora você pensa, como alguém vai colocar um nome desse no filho? Você já pensou? Você recebeu um nome, você vai pesquisar o que significa o seu nome, e você descobre que o seu nome significa Ben-Oni, seu nome é Ben-Oni, e Ben-Oni quer dizer filho da minha aflição, filho da minha dor. Todas as vezes que alguém falasse o teu nome, essa pessoa estaria profetizando que você é uma pessoa que causa dor, que você é uma pessoa que causa tristeza, que você é uma pessoa que atrapalha. Jacó estava lá quando Raquel estava morrendo e disse para ele, para a parteira, o nome do garoto vai ser Ben-Oni, filho da minha dor. Jacó disse não. Jacó entendia o poder da palavra. Jacó disse não, o nome dele não vai ser Ben-Oni, o nome dele vai ser Bin-Yamin. Bin-Yamin. Bin é o mesmo nome de Ben, tá? Mesma letra, só muda as vogais aqui. Bin quer dizer filho, e Yamin quer dizer da minha mão direita. Ele não vai ser o filho da minha dor, ele não vai me causar sofrimento. Ele vai ser o filho da minha destra, ele vai ser meu filho, meu braço direito. Esse garoto vai crescer e vai ser uma pessoa forte. Olha como Benjamim, o pai, o Jacó, entendeu que o nome tinha a essência da alma, da personalidade da pessoa. Nome. Pastor, muito bem, o senhor filosofa bem que só, viu, pastor? Mas o que isso tem a ver conosco? Quais os nomes que você chama seu filho? Tem pai que diz assim, esse menino é preguiçoso. Olha, cuidado, você está amaldiçoando seu filho. Os nomes que você usa para se referir aos seus filhos, você está profetizando na vida deles, porque a palavra da var não é só palavra, é também coisa. João capítulo 1, versículo 14. João
capítulo 1, versículo 14. E a palavra ou o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus. E a palavra se fez carne, ou seja, a palavra se materializou e habitou entre nós. Isso não está falando só sobre Jesus. A palavra que nós falamos, ela vai se tornar uma coisa, porque para Deus, palavra é uma coisa. Palavra é matéria. Deus criou todo o universo material através da sua palavra. Estou compreendendo o que eu estou dizendo? Quando você fala assim, esse meu carro só me dá trabalho, esse carro não presta, só quebra. O seu carro está ouvindo isso. O seu carro pode parecer estranho, mas Jesus, ele falou com árvores. Jesus, ele falou com o vento. Jesus, ele falou com a tempestade. Jesus falou com defuntos. Ou Jesus era um lunático, ou Jesus entendia o poder da palavra. Como alguém vai falar com uma árvore? Só um lunático. Mas eu acredito que você entenda que Jesus não era lunático. Ele disse, ninguém jamais coma do teu fruto. No outro dia, a árvore, aquela figueira tinha secado da raiz para as folhas. A palavra tem poder. Quando Raquel disse, o nome do garoto vai ser Benoni, Jacó pulou longe e disse, não, eu não vou chamar o meu filho de filho da minha dor, para ele me dar dor de cabeça. Ele vai ser o meu braço direito, ele vai ser o filho da minha destra, o filho da minha mão direita. Olha que coisa linda. Eu estava conversando com o pastor Pedrito e a pastora Dinacelli, lá do Moju. Eles são líderes da Pass Church, lá na cidade do Moju. E eles têm um filho, o nome dele é Enzo. Enzo, nome dele, grava esse nome, Enzo. Não está na Bíblia, parece até japonês, né? Não sei se é mesmo, mas o nome dele é Enzo. E o garoto, ele estava conversando, ele foi lá, estava conversando, ele é garotinho assim, ele trouxe um copo para cada um de água, um copo de água para cada um de nós. Depois ele veio com um saco de biscoito, e ele deu biscoito para todos nós. Eu disse, rapaz, esse garoto é muito amável, esse garoto, ele se preocupa com as pessoas, ele é muito nobre. Sabe o que a mãe dele disse? A pastora Dinacela, ela disse assim, é isso que significa o nome dele. O nome dele, Enzo, quer dizer o príncipe da família. Alguém colocou o nome e entendia que o nome está na essência da alma da pessoa. Dar nomes às coisas, as palavras que eu falo. O que Deus está nos ensinando aqui? Além de nós descobrirmos essas coisas, coincidências ou codificação, é que as palavras que nós falamos, elas vão se tornar matéria. Quando um casal diz assim, eu acho melhor nós nos separarmos, eu acho melhor a gente se separar, eu acho melhor a gente se separar, eu acho melhor a gente se separar. Se você ficar dizendo isso, como os israelitas diziam, a gente vai morrer nesse deserto, a gente vai morrer nesse deserto, a gente vai morrer nesse deserto. Onde eles morreram? No deserto. O casal que fica dizendo, é melhor a gente se separar, é melhor a gente se separar, é melhor a gente se separar, eles vão se separar. Porque a palavra se fez carne, se materializou e habitou entre nós. Palavras também são coisas. Amém? Quantos estão comigo aqui? Mas vamos lá. Como se forma a neve? A palavra na língua de Deus para neve é sheleg. Não tem as vogais aqui, só as consoantes. Sheleg. Shin, Lamed, Gimel. Aqui estão os números. Shin é a letra que representa 300. Quando eu quero escrever 300, eu escrevo a letra Shin em hebraico. Quando eu quero escrever 30, o número 30, eu escrevo a letra Lamed, é 30. Quando eu quero escrever o número 3, eu escrevo Gimel. 333. O que tem aqui? O que tem a ver neve com Sheleg? Aqui está codificado. Quero perguntar para você se isso é coincidência ou é codificação. Foi Deus que criou a neve, Deus criou... Olha o que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que Deus criou o mundo através das palavras. Se Ele criou com palavras, Ele tinha que ter uma língua para falar essas palavras. Porque você não pode ter palavras sem uma língua. A língua, lá em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que todos falavam uma só língua. Que língua era essa? Vou deixar você pensar sobre isso. Que língua era essa?
Adão aprendeu a falar uma língua. Com quem? Só existia ele. Ele não aprendeu com a mãe dele, nem com o pai dele, porque ele não teve mãe, só teve pai. O pai dele foi Deus. Deus o criou adulto, não criança. Então ele nasceu adulto, e logo que ele foi criado, Deus já chama os animais, e ele tem que dar nome a cada animal. Você quer ver uma coisa interessante? Deus, ele chama Adão para dar nome aos animais. E Adão sabe, ele sabia de tudo isso que nós estamos ensinando aqui. Ele sabia que o nome carrega a essência do animal. O que significa cachorro? Não significa nada. Cachorro é um animal que faz au-au. Não em hebraico, não na língua de Deus. A palavra cachorro em hebraico é Kelev. Kelev. Daí que veio o nome Caleb, né? Kelev. Agora, Kelev é a junção de duas palavras. Lev quer dizer coração. E esse que veio da palavra kol, quer dizer todo. Então a palavra cachorro em hebraico quer dizer kol lev, todo coração. Qual é o animal mais amável? Qual é o animal que é considerado amigo do homem? Qual? Cachorro. Isso é coincidência ou é codificação? A palavra sheleg, o que tem a ver 3 com a palavra neve, que em hebraico é sheleg? Aqui está na palavra a formação da neve. Como se forma a neve? Você pode pesquisar se você quiser. Eu quero perguntar para vocês se isso é coincidência ou se realmente a Bíblia é a palavra de Deus. O que tem a ver 3 com neve? Para se formar neve, a água tem que passar pelos 3 estados da água. Quais são os 3 estados da água? Líquido, a vapor e sólido. Sólido é gelo, vapor, as nuvens, né? Como se forma a neve? Olha como está aqui. Por que é 3? Porque para se formar neve, a água dos mares ou dos rios tem que evaporar. A água vai passar de líquido, de um estado de líquido, para vapor, vai lá para as nuvens, vai para vapor, é assim que se forma a chuva também. Lá na nuvem, se a temperatura baixar, a água passa de vapor para o estado sólido, flocos de neve. Então a palavra sheleg, que é a palavra neve, descreve porque ela tem 3. Porque para água se transformar em neve, eu nem sei quando descobriram que a neve vinha da água. Até uma coisa para nós procurarmos, mas a Bíblia já diz isso. Tem que passar pelos 3 estágios. Evapora a água do mar. Então, o líquido, a água no estado líquido, vai para o estado do vapor nas nuvens. Lá ele é resfriado e se transforma direto em flocos, em sólido. Passa pelos... Isso é coincidência ou isso é codificação? Outra coisa interessante. Sheleg, olha a ordem, em hebraico se lê da direita para a esquerda. Sheleg é 333. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? 30 não é menor que 300? 30 é 10 vezes menor do que 300. 3 é 10 vezes menor do que 30. O que está acontecendo aqui? Uma queda brusca. Você saiu de 300, foi para 30, foi para 3. Se você ler como se forma a neve, como se forma? Uma queda brusca de temperatura. Minha pergunta para você é: quem mostrou isso para Moisés? Porque Moisés não sabia disso, ele não era cientista. Deus foi dizendo as coisas. Deus que nomeou, chamou neve de sheleg. Ou ele ou Adão. Quando foi criada a palavra sheleg, as pessoas não sabiam naquela época como era. Primeiro, não sabiam que o gelo era água. E que a nuvem era feita de água. Eles não sabiam disso. A ciência descobriu mais tarde. Agora, minha pergunta é: isso é coincidência ou é uma codificação na língua de Deus e realmente o hebraico é a língua de Deus? Vamos lá, outra.
A palavra pai, o que é ser pai? O que eu disse? Eu disse no início que hebraico é a língua de Deus porque ela fala da essência das coisas. Por exemplo, a palavra cadeira. Eu podia chamar cadeira mesa. Eu podia chamar cadeira ventilador. Não ia fazer nenhuma diferença. Porque a palavra cadeira em português, chair em inglês, não fala nada sobre a essência da cadeira. Mas as palavras em hebraico, a forma da letra, cada letra tem uma forma. Essa aqui é a letra Beit, a segunda letra. Ela tem uma forma. Cada letra tem uma forma, a forma tem um significado. Cada letra tem um número tem um significado. Cada letra tem um nome. Essa aqui é a letra Aleph, essa aqui é a letra Beit, a primeira e a segunda letra do alfabeto. Por isso que chama alfabeto, Aleph, Beit. Tem um nome, tem um significado, tem a primeira vez que ela aparece na Bíblia. E tudo isso vai mostrar a essência do que é ser pai. O que é ser pai? Se nós quisermos descobrir o que é ser pai, nós temos a palavra em hebraico Av. Av é pai. Daí que veio a palavra Avraham. Avraham quer dizer pai de multidões. Avraham. Pai de multidões. Algumas pessoas pensam que a palavra pai em hebraico é Abba. Abba é aramaico. Abba quer dizer papai. Abba. Tem um outro Aleph bem aqui, esse tem um som de B. Abba. Mas aqui é Av, o nome pai em hebraico. Primeiro, a formação da palavra pai em hebraico. Aleph é o número 1. Diga número 1. 1 é Deus. Deus tem quase 70 nomes na Bíblia, referindo a Ele. Adonai, Elohim, Yah, vários outros nomes. El também é uma abreviação. E a maioria desses nomes começam com Aleph. Aleph é o número 1. Quem foi o primeiro? Deus. Deus é o criador do mundo, Ele é o primeiro. Aleph representa 1. É o número 1, é o líder. O que é ser pai? Pai é ser o líder. Pai é ser o número 1. Pai é ser um exemplo. Pai é ser a primeira pessoa que vai refletir, porque ele tem a letra de Deus, o Aleph, é a mesma letra de Elohim, e a mesma letra de El, a mesma letra de outros nomes de Deus em hebraico. Aleph sempre fala de Deus. O que é ser pai? É você representar, é você modelar para seu filho o que é ser papai, o que é como Deus, o Pai do céu é. Isso é ser pai. Olha a essência do pai. Agora não acaba aí. Aleph é o número 1, mas Aleph em hebraico, a letra Aleph, quando você pronuncia Aleph, também é um verbo. Verbo ensinar. O que é Aleph? É um líder, é a pessoa que vai à frente. O pai é assim. O pai, ele modela. É a primeira pessoa que deve orar na casa é o pai. A primeira pessoa que vai ler a Bíblia é o pai. A primeira pessoa que deve estar empolgado para ir para a igreja é o pai. O pai é o líder, o pai é o cabeça. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa. Aliás, que Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da esposa. Ser pai é ser um líder, é ser alguém que vai guiar, é ser alguém que vai orientar. Mas ser pai também é Aleph. Aleph, a palavra Aleph, que é o nome da letra tem um significado. Aleph quer dizer ensinar. O que o pai vai fazer? O que diz a Bíblia? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é coincidência ou codificação? A essência de ser pai. Agora, Aleph é 1. Eu posso ser pai sozinho? Sim ou não? Um homem pode ser pai sozinho? Embora Schwarzenegger tenha feito um filme que ele ficou grávido, né? Mas isso não existe. Para ser pai, um homem precisa de uma mulher, precisa de ser mais que um, precisa ser 2. Aleph é 1, Beit, a segunda letra do alfabeto, é 2. Para ele gerar uma terceira pessoa, para ele ser pai, ele tem que gerar uma terceira pessoa. Ele tem que gerar um filho ou uma filha. Para ele se tornar pai,
ser pai é ser líder, ser pai é instruir, ser pai é ensinar, ser pai é ser o cabeça, ser pai é Aleph, porque Aleph fala de Deus, Elohim, El é Deus. Pai é modelar aqui na terra para o nosso filho o que é o cuidado que o papai do céu tem conosco. Isso é ser pai. Tudo está nessa palavra. Agora presta atenção que ainda não acabou. Agora, para eu ser pai, eu não posso ser só uma pessoa. Para eu ser pai, eu preciso ter um filho. E como eu vou ter um filho, eu preciso de uma outra pessoa. Precisa ser dois. Diga dois. A letra Beit é a segunda letra do alfabeto. Beit tem um significado. Aleph é ensinar, é ser o número 1. Aleph também, se você mudar um pouquinho a pronúncia, mesmas consoantes, mas você mudar um pouquinho a pronúncia, é Aluf. Aluf quer dizer líder, quer dizer general. Por quê? Porque o pai, olha, está tudo aqui. Aleph, além de significar ensinar, também significa ser líder. General, ser uma pessoa, ser um líder que vai comandar. Quem comanda é o pai. Uma casa sem pai vira uma bagunça. É por isso que a nossa família, as nossas famílias, não as nossas aqui, mas as famílias no século 21 são uma bagunça. Por quê? Porque tirou a figura do pai. Você tem a figura da mãe, você tem a figura da tia, você tem a figura da avó, mas você não tem o pai. É comprovado. Vá lá, pesquisa. Não acredita em mim não. Vá lá e pesquisa. Pesquisa que você vai descobrir que a maioria das pessoas, dos jovens que caem em criminalidade, que usam drogas, são pais, são filhos, aliás, de um lar que não existe um pai. Não existe o pai. Por quê? Porque o pai é o líder, o pai é o número 1. O pai, ele representa Deus. O pai, ele vai refletir como é Deus cuidar das pessoas. O pai, ele é o aluf, ele é o líder, ele é a pessoa que guia. O pai é Aleph. Aleph quer dizer ensinar, ele vai instruir. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Beit é o número 2. Para eu ser pai, eu não posso ser sozinho. Eu preciso ter dois. A palavra Beit, a letra Beit é o nome da letra. Beit, é a segunda letra. Daí que veio a letra B em português, beta em grego. A letra Beit também quer dizer casa. Diga casa. Quando um homem se junta com uma mulher em um casamento, ele vai formar o quê? Ele vai formar uma casa. A forma da letra Beit fala algo. Hebraico é uma língua que mostra figuras para você. Deus quer mostrar figuras. A Bíblia é um livro de figuras. Lembra de Daniel, que a gente estudou na semana passada? Daniel, o que ele viu? Ele viu 4 animais, figuras de 4 reinos. Nabucodonosor viu uma estátua. A estátua tinha a cabeça de ouro, o peitoral de prata, os braços de prata, a cintura de bronze, as 2 pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Uma imagem. Isso daqui é uma imagem de uma tenda. Se você procura na internet, tenda dos beduínos. É uma tenda mais ou menos assim. Ela é montada no chão, ela tem uma parede atrás, ela tem um teto. E ela é aberta na frente. Onde as pessoas moravam? Em tendas. Onde Abraão morava? Qual era a casa de Abraão? A casa. Beit, o nome da letra é Beit. Aleph, Beit. Aleph não é A, porque não é uma vogal, é uma consoante. Em português você fala A, B. Em grego você fala alfa, beta. Em hebraico, Aleph, Beit. Beit significa casa. Quando eu pronuncio a letra Beit, significa casa. Beit-El. Quando Jacó, ele teve o sonho, ele mudou o nome da cidade de Luz para Beit-El. Casa de Deus. Beit é casa. El, Deus. Beit-El. Beit Lechem. O que é Lechem? Pão.
Beit é casa. Beit Lehem, casa de pão, onde nasceu o Senhor Jesus, que foi traduzido para Belém. Quantos estão compreendendo comigo? Beit significa casa. Então, para eu ser pai, eu não posso ser pai sozinho. O primeiro passo, eu tenho que ser dois. A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor ser dois do que um. Está falando sobre casamento. Então, para eu ser pai, olha, tudo está codificado aqui. Para ser pai, eu não posso ser um. Eu tenho que achar uma esposa de Deus e formar uma casa, uma beit. Formar uma beit, tem que ser mais um. Aí eu vou gerar o terceiro. O que é mais ser pai? Tudo está aqui. Aleph é o líder, é o número 1. O líder de quê? O líder da beit. Aleph é aluf, é líder. Beit é casa. O que é um pai? É o líder, Aleph ou aluf, o líder da beit, o líder da casa. O que é ser pai? O pai é ser líder da casa. Por que as casas hoje em dia, as famílias são disfuncionais? Porque os homens, não aqui, mas os homens estão deixando as mulheres liderarem a casa. É o homem que tem que liderar. Eu tenho que orar mais do que a minha esposa. Eu tenho que ler a Bíblia mais que a minha esposa. Eu tenho que ser a primeira pessoa para me motivar a ir para a igreja. Eu tenho que puxar o trem. Eu que tenho que puxar o povo. Eu que tenho que motivar minha família. Por quê? Porque eu sou Ava. Eu sou o pai, eu sou o líder da casa. Eu sou Aluf. Líder Aluf. Beit, da casa. Pergunta eu para você, isso é coincidência ou é codificação na palavra de Deus? A palavra mãe, o que é ser mãe? O que é ser mãe? A palavra mãe é em, mudou uma letra. Pai é av, mãe é em. O que é ser mãe? Mãe também é ser líder. Tem aleph. Por quê? Porque a mãe também é líder da casa. Olha o que diz a Bíblia, que Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas o homem e a mulher, o que eles vão liderar? Os filhos? Em Provérbios diz que uma criança que não é corrigida vai fazer vergonha para a mãe, para a sua líder. Agora, o que é ser mãe? É ser líder da casa também, junto com o marido. É Aleph, é Aluf. É também ser líder. É também modelar a presença de Deus no seu lar. Isso é ser mãe. Aleph. Agora, Aleph também significa ensinar. A mãe também vai ensinar. Lembra que o pai ensina? Aleph, a letra Aleph, eu estou falando o nome da letra Aleph. Quando eu pronuncio Aleph, em hebraico eu estou dizendo não somente o nome dessa letra, mas eu estou dizendo também o número 1, e eu estou dizendo também ensinar, instruir, treinar. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É ensinar, é a pessoa que vai ensinar, é a pessoa que vai modelar, é a pessoa que vai liderar com o marido. Agora, o que tem a ver mem? Mem é o número 40. 40, diga 40. Aleph é o número 1, Beit é o número 2, Gimel é o número 3, Dalet é o número 4, Rei é o número 5, Vav é o número 6, e aí por diante. Shin, que a gente viu aqui atrás, a gente viu Sheleg, Shin é 30, Lamed é Shin é 300, Lamed é 30, Gimel é 3. O que é Mem? Mem é 40. Quantas semanas leva para uma mulher se tornar mãe? Quantas? Pesquise, 40 semanas. Pergunta eu para você, isso é coincidência ou codificação? Você pode pensar assim, não, o pastor está inventando, ele está pegando numerologia, eu acho que ele está pegando coisa com astrólogo. Não, filho. Não. Isso daqui, vou voltar aqui para você entender. Cada letra tem um número. Lá em Apocalipse capítulo 13, você abre, não agora, mas depois você vê. Apocalipse capítulo 13, Jesus diz que a marca da besta vai ser 666. E Jesus diz que quem, está escrito lá, Jesus diz que quem tem sabedoria pode calcular o número da besta, porque é o número do seu nome. Quer dizer que você, quando se levantar o anticristo, o nome dele, se você fizer a gematria que é a equivalência, porque cada letra é um número, vai dar 666. É isso que Jesus está dizendo ali. 40 dias.
40 semanas a mulher se... Agora, depois de 40 semanas, a mulher, é o tempo que dura a gravidez mais ou menos, pode durar 39 até 41 semanas, tá? Agora, quando completa 40 semanas, olha só, mem, a palavra mem, em hebraico também significa água. O que tem a ver água com gravidez? O que tem a ver água com gravidez e 40? O que tem a ver 40 com água, com a pessoa ser mãe? Primeiro que a gravidez dura 40 semanas aproximadamente. Depois de 40 semanas estoura uma coisa na mulher. E essa coisa ela vai estourar e vai ser o alerta que ela vai ter, que ela entrou em trabalho de parto. Qual é a bolsa que estoura? A bolsa de água. Mem. Isso é coincidência ou é codificação? Vamos lá, a gente está terminando. O ouvido não é só para ouvir. A palavra ouvido em hebraico é ozen. Está escrito aqui com as vogais. Isso aqui são as vogais. Ozen. As vogais não interessam para nós. As vogais não são importantes em hebraico. Você pode ler sem as vogais e você nem vai considerar as vogais. As vogais não têm números, porque as vogais têm apenas esses símbolozinhos aqui em cima, embaixo, porque já falei para vocês. Ozen é ouvido. A palavra equilibrar é leazen. Esse le aqui é simplesmente para colocar o verbo no infinitivo. Falar, orar, correr. Para eu colocar essa terminação, eu coloco esse le. Então a gente pode tirar esse le. É exatamente a mesma palavra. Aleph, Zain, Vav. Não, isso aqui, não, Nun. Ozen, leazen. A palavra ouvido está dentro da palavra equilibrar. É a mesma palavra. O que tem a ver ouvido com equilibrar? Quando foi que descobriram que o ponto de equilíbrio está no seu ouvido? Uns 200, 300 anos atrás, no máximo. No máximo. Estou sendo bem... Eu tive um problema muito sério no meu ouvido, que foi dentro do ouvido tem um lugar chamado labirinto. Dentro do labirinto tem um líquido. Dentro desse líquido tem alguns cristais, bem fininhos, parece areia, cristais. E quando a gente move a cabeça, eles se movem dentro do labirinto. O que é labirintite? Labirintite tem várias formas, mas pesquise, não acredita em mim não. Pode pesquisar. Labirintite tem várias formas, mas pode ser uma pressão uma inflamação dentro desse labirinto, que faz com que você perca o equilíbrio. A pessoa com labirintite, ela perde o equilíbrio, mas onde está o problema? Está dentro do ozen, dentro do ouvido. O ouvido é a mesma palavra para equilibrar. Mesma palavra para equilibrar. Dentro do meu ouvido, claro que eu também tenho o labirinto. Só que eu tive uma crise de labirintite. Eu sabia que era labirintite. Isso foi no final do ano passado. Mas eu não sabia o que era, que tipo de labirintite era. Então eu fui ao otorrino. A otorrino me falou, olha, eu fiz os exames, todos os exames, tomei medicamento, fiz os exames, ela disse, olha, o seu problema não é labirintite, é os cristais dentro do seu labirinto saíram do lugar. Eu disse, mas o que causa isso? Ela disse, vários fatores, dentre eles, estresse. Eu disse, realmente eu passei por muito estresse. O ano de 2020 foi um ano de pandemia, né? E foi um estresse muito grande. E isso causou que os cristais dentro do labirinto, que fica dentro do meu ouvido, saíssem do lugar. Irmãos, sem brincadeira, eu caí em cima da cama e eu não conseguia me levantar. Caí deitado em cima da cama. E quando eu tentava me levantar, eu caía para esse lado. Sempre eu caía para esse lado.
Eu não podia me levantar porque eu caía. Tudo estava, onde estava o problema? Todo o equilíbrio do meu corpo estava sendo danificado por causa de algo dentro do meu ouvido. Agora, será que é coincidência que a palavra ozen, que é ouvido em hebraico, dá origem também à palavra equilibrar, leazen? Isso é coincidência ou é codificação? Aí sabe o que a médica fez? Eu fiz uma sessão, fiquei curado. Ela disse, não, você não precisa tomar remédio não, você vai ficar curado. Ela pegou e tinha que fazer tipo uma fisioterapia, pegava a cabeça, movimentava para todo lado, e ela colocou os cristais de volta. Parece engraçado, né? Mas o negócio foi bem sério. Porque às vezes eu estava pregando aqui e parece que o chão estava fazendo assim, ó. Parece que eu estava no barco. Agora, a Bíblia já diz há 3.000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, que ozen, ouvido, e leazen, que é também equilibrar, que veio de ouvido, é a mesma coisa. Isso é coincidência ou é codificação? Olha o que diz aqui, a Bíblia diz em Deuteronômio 34:10, diz assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Imagine Deus de um lado e Moisés do outro lado. A Bíblia está dizendo que nunca mais, depois que Moisés morreu, isso aqui fala da morte de Moisés, Deuteronômio 34:10, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado ou falado face a face, um na frente do outro. Aqui está Moisés, lá está Deus. Agora, o que eu falei? Que o nome tem a essência da alma. O nome, ele fala a essência da pessoa. Em hebraico, essa é a palavra Moisés. Moshe. Moshe. Lembra aquela letra Mem? Moshe. Daqui para lá, imagine que eu sou Deus aqui. Quando eu leio, porque lê da direita para a esquerda. Quando eu leio a palavra Moshe, aqui está Moisés, aqui está Deus, lá está Moisés. A Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, que Deus tivesse tratado face a face, tete a tete, frente a frente. Se eu sou Deus e eu vou ler da direita para a esquerda, eu estou vendo na minha frente quem? Moisés, Moshe. Mas se eu ler daqui, e se eu estou vendo Moisés na minha frente, aliás, se eu sou Moisés, estou vendo Deus na minha frente, se eu ler ao contrário, vai ser Hashem. O que quer dizer Hashem? O contrário do nome de Moshe. Hashem quer dizer Deus. Hashem quer dizer o nome. Lembra que Shem quer dizer nome? Hashem quer dizer o nome. Moshe, Moisés, Hashem. De um lado, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moshe, Hashem. Moisés e Deus. Isso é coincidência ou isso é codificação? A Bíblia diz, e a gente vai terminar aqui, a Bíblia diz em Gênesis 6:8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Moisés, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra Noé significa descanso, refrigério. Noé foi um refrigério para Deus, porque Deus olhou para a terra e viu que a terra toda estava corrompida, mas Ele escolheu um homem, um homem chamado Noé. Noé quer dizer descanso. Noé foi um descanso para Deus, e diante de Deus, o que Deus foi para Noé? O que Deus derramou sobre a vida de Noé? Está escrito, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus deu graça a Noé, diz a Bíblia, e Noé, o nome Noé significa descanso. Deu um descanso, um refrigério para Deus, porque Deus olhou para a terra, viu que tudo estava destruído, tudo estava uma violência, terra cheia de violência, e Ele viu Noé um homem justo, um homem bom.
Esse é o nome Noé, Noar. Isso aqui é um equivalente ao nosso N, e esse aqui não tem em português, Noar. Se eu ler assim é Noar. Noar quer dizer descanso. Por quê? Porque Noar foi descanso para Deus. Foi um refrigério, foi um Noar, foi um descanso para Deus, um refrigério para Deus. Porque Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. Ele disse, eu vou acabar com tudo. Mas a Bíblia diz que Noar achou graça aos olhos de Deus. Noar foi um descanso para Deus. E o que Deus deu para Noar? Se nós lemos ao contrário, Ren quer dizer graça. Noar, descanso, Ren, graça. Noar, Ren. E o descanso recebeu graça, Ren, aos olhos de Deus. Isso é coincidência ou isso é codificação na Bíblia? Vou deixar para você ficar em casa pensando e pesquisar sobre tudo que eu falei. Pesquise, vá atrás, pesquise. Isso é coincidência ou é codificação? Pastor, o que isso tem a ver comigo, pastor? O que tem a ver? Que é por isso que nós não estamos seguindo religiões falsas. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. É por isso que nós acreditamos que nós estamos seguindo a fé verdadeira. Porque a nossa fé tem base. Quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você descobre que só Deus podia inspirar a Bíblia. Podia escrever a Bíblia, porque o que eu dei para você não é nem 10% do que tem. Como a Bíblia está cheia de coincidências, mas não são coincidências, são codificações. Houve o primeiro dia, Yom Echad. Quando você soma o primeiro dia, 24. Foi um dia de 24 horas. Que coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que nós podemos crer em detalhes na palavra de Deus, que a Bíblia é um livro dos livros, é o livro maior que existe, porque a Bíblia, mesmo antes, muito antes da ciência descobrir, por exemplo, que você poderia usar um rio, Nahar, você poderia usar um rio, Nahar, para gerar luz, Nahará, a Bíblia já diz isso. Na própria palavra Nahar, que é rio, você coloca uma letra, que é o feminino, e gera Nahará, que é luz. Somente 300 anos atrás descobriram que você pode usar a força do rio, a força da água, para gerar luz. Já está na Bíblia. Quando Deus nomeou o ouvido Ozen também quer dizer equilíbrio. Só descobriram há 200 anos atrás, mais ou menos, que o ponto de equilíbrio do homem, do corpo, do seu corpo, está no seu Ozen, no seu ouvido. O que é ser pai? Pai é ser líder. Para ser pai você tem que formar um lar, uma casa, Beit. Tudo isso mostra um Deus cuidadoso. Aleluia! Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus.